página 42, né? E agora nós vamos realizar as correções. Lembrando que agora eu vou recolher essa atividade, né? Já pronta. Eu dei o prazo agora até terça-feira, já era para ter me entregue, mas eu protelei, né, até terça-feira, para que vocês possam me entregar tudo bonitinho, da página 34 até a página 42, tudo respondido. Então, você vai colocar o título, né, do tema, até vou seguindo, tô mostrando aqui o modelo, vocês vão perceber que aqui nesse vídeo tem um modelo de como que é para você ir fazendo no caderno, tá bom? Não precisa copiar as perguntas, somente as respostas, mas tem que obedecer todos os critérios. Tá vendo que são títulos? Esses títulos aí, eles vão aparecer. E eles têm que aparecer exatamente assim, ó. Abertura da unidade, página 34, colocar as respostas. Antes de ler, página 36, colocar as respostas. Leitura, o córrego do semidouro, não precisa colocar resposta, não precisa colocar nada, porque eu não tô pedindo nada sobre o texto. Aí vem apreciação, página 40, coloca as respostas. Interpretação, página 40, coloca as respostas. E linguagem, página 41, coloca as respostas, tá bom? Então, agora, vamos começar, então, pela abertura da unidade, página 34 e 35, é assim que tem que estar no papel. Aí você vai colocar o título, que é Conta Aventura, e nós vamos para as perguntas. As perguntas não precisa você copiar, mas preciso das respostas, tá? Então, a primeira pergunta é, as duas cenas reproduzidas na página 34 e 35 são do filme de aventura, né? São de filmes de aventura. São dois. Você assistiu algum deles? Você vai colocar sim, aí você vai me falar qual é o nome do filme e o que você gostou dele. Se não, você não assistiu, então você vai colocar não assisti, só isso. Você coloca o número 1 lá, tá? E ainda, número 2, você vai pergunta o seguinte, mesmo que você não tenha assistido, caso você também não tenha assistido, ou se você tem assistido também, a esses filmes, os elementos das cenas que tá aqui no livro, pode mostrar que está caracterizando uma aventura? Olha, eu assisti os dois, eu sei que são de aventuras. Mas e você? Se você não assistiu, só de olhar a imagem aqui, você acha que é algo assim inusitado, é algo de aventura? Porque, olha, a menina tá de pendurado lá no ponteiro do relógio. A menina tá do lado de um urso branco, né? Todo cheio de armadura, né? E essa história da armadura dele é muito linda. Vocês precisam assistir o filme para poder compreender um pouquinho. Então, mesmo que você não tenha assistido a esses filmes, que elementos da cena pode caracterizar a aventura? Então, você vai escrever somente número 2 e colocar as respostas. Bom, aí nós temos a terceira pergunta. Para você, quem são os personagens principais das histórias desses filmes? E o que te leva a concluir? Por que você acha que quem é os personagens principais? Quem assistiu sabe por que é. Quem não assistiu, por que você acha que é? Então, você viu que essas três perguntas são todas pessoais? Então, agora a gente vai passar para outra parte que também as respostas são pessoais. Então, antes de ler, para você, o que seria viver uma aventura? Né? Em sua opinião, qual o sentido dessa palavra? Nossa, eu mesma, professora Simone. Viver uma aventura é muito bom. Né? Eu já tive algumas que eu já compartilhei com vocês, mas é muito interessante. Eu lembro que certa vez eu estava no interior de Goiás, né? Na casa da minha avó, eu era menina, e nós decidimos desbravar, né? Nós iríamos entrar uma mata, né? Que tinha, assim, pouco à frente da casa da minha avó, e nós então pegamos facão, pau, pedra, e entramos, os primos, tudo, eram 5 a 6 primos, nós entramos dentro do mato, e lá tinha uns cipós, né? Nossa, muito chique, a gente puxava o cipó, ele não caía, a gente queria pendurar nele, mas e o medo de cair, né? Mas a gente entrou. Na hora que a gente ouviu o primeiro estalo de alguma coisa que a gente até hoje não sabe o que é, menino, ó, perna pra que te quero. Cada um corria mais que o outro. Então isso é uma aventura. E eu tenho um monte delas, porque eu fui uma menina que tive muitas aventuras na minha infância. Né? Aproveitei minha infância ao máximo. Então, assim, viver a aventura, né? Pra você, o que seria viver uma aventura? Já viveu uma aventura? Se viveu, compartilha com a gente, né? E qual que, na sua opinião, né? Em sua opinião, qual é o sentido dessa palavra? Para mim, ela é uma palavra mágica, é algo, sabe? É como você pegar uma história, um filme, algo inacreditável e você viver ela do seu jeito, né? Quando você corre de um cachorro, né? É uma aventura. Quando você vai subir lá em cima da árvore para pegar a manga mais alta que tiver, é uma aventura. O tombo de lá é uma aventura e meia, né?
Então, são essas coisas que acontecem na vida da gente, que é engraçado, que às vezes não é engraçado, mas na hora a gente fica com medo, passa o susto, mas depois a gente conta isso com todo o poder, todas as glórias para os nossos amigos. Isso é chamado de aventura. Então, eu quero saber, para você, o que seria viver uma aventura? Em sua opinião, qual é o sentido dessa palavra? Número 2. Nessa questão, a referência a 2 apelidos. Você vê que aí no livro de vocês tem a... Opa, pulei aqui. Eu fui lá direto para o espera aí. Tem um retângulo roxo e tem aí explicando sobre o contrapino e sobre o mão sangrenta. Percebam que os apelidos que são dados, né, são dados pelas características de cada um deles. Mas o interessante a gente perceber é que vocês acham que isso indica sobre, que esses apelidos, eles indicam sobre esses personagens? Porque, ao meu ver mesmo, não. Mas eu não vou intervir na sua opinião. Eu quero que você responda com a sua opinião, tá? O contrapino recebeu esse nome. Você acha que faz sentido esse apelido para ele? Se não faz, qual seria o que você daria? E o mão sangrenta? O mão sangrenta condiz que aí no retângulo roxo explica por que o mão sangrenta recebeu esse nome. Você concorda que a mão sangrenta deva ser mão sangrenta ou não? Se não, qual que você sugeriria para que ele pudesse ter, né? Qual outro apelido que você indicaria para ele, tá? Então eu quero também, número 2, colocar as respostas, somente as respostas. 3. Agora nós vamos abordar sobre as características da civilização onde ocorre a história. Na hora que você olha aqui, né, no capítulo, na página 36, no exercício número 3, tem chama de templo, né? Um templo maia, todo umas ruínas, né, das construções maia. E é tão interessante que tem um texto, um retângulo laranja, verde, né? Verde, aí com a imagem lá das construções maias. E ele faz a pergunta, né? Vamos abordar agora sobre as características dessa civilização, dessa que está aí. Onde ocorre a história, né? Então, com base nessas características, o que você imagina que poderá acontecer na viagem de Contrapino, Mão Sangrento, Santa Fé e Ceci, né? O que eles farão? O que você acha que vai acontecer? Então, nessa 3, eu quero que você crie uma hipótese do que você acha que vai ser a história. Claro que agora vocês já leram, né? Então, vocês já fizeram essa atividade. Eu quero só que você copie a resposta para que eu possa ver o que você imaginou, tá bom? Bom, agora nós vamos para o texto. Eu não vou ler o texto, né? Mesmo porque vocês já leram, mas do texto, eu gostaria de, como eu estou trabalhando interpretação textual com vocês, eu vou começar a ensinar vocês a fazerem as interpretações. O que é interpretar? É começar a compreender o que o texto quer te transmitir. O que o texto te traz de informação. Então, de primeiro momento, nós temos aí, o texto no primeiro parágrafo já nos indica as características do local. Então, no primeiro parágrafo aí, você vai ver que vai falar sobre o Brasil, sobre Colômbia, sobre a Venezuela, né? Vai falar sobre a região amazônica e vai falar sobre um local específico, que é o Córrego do Semidouro, né? Então, no primeiro parágrafo, a gente já vê que vai falar sobre características literais do local, né? Características reais do local. Bom, no segundo parágrafo, a gente percebe que alguns personagens já começam a ser apresentados, né? Então, a gente já vê aí o Contrapino e o Mão Sangrenta, já aparecem aí a Ceci e Santa Fé. Então, já aparecem 4 personagens, nossos personagens principais já aparecem na história, né? E no terceiro parágrafo, a gente já vê que já deu, pontapé inicial para a história. Agora, estamos prontos, já temos o local, já temos as pessoas, agora a gente vai começar a história, a trama, o enredo, né? Então, aí a gente começa a perceber. Então, nesse texto, só vou trabalhar esses 3 pontos com vocês. Precisa de copiar alguma coisa? Não. Eu só quero que você olhe no seu livro, dá uma pausada aí no vídeo, olhe no seu livro que no primeiro parágrafo do texto está falando sobre as características. No segundo parágrafo do texto está falando sobre os personagens. No terceiro parágrafo do texto em diante vai falar sobre a história, sobre o momento ápice, o momento mais importante, o momento de conflito, vai falar sobre a conclusão, sobre a história e tudo mais, né? Então vai encher de informação que vai nos ajudar. Bom, então depois que você leu o texto, que você fez isso, nós vamos para a apreciação, que é apreciar o texto. Olha, quando eu conto uma história, a gente analisa quais foram as coisas que você tirou de moral da história, né?
Então, quando a gente assiste um filme, que nem eu falei pra vocês agora, ó, A Bússola de Ouro, ainda falei, olha, sabe aquele urso ali, o urso branco? Ele tá com uma couraça, né, com uma armadura. E a história dele é muito linda mesmo, porque ele é uma pessoa completamente desacreditada. Ele mesmo se autodesacredita. E eu acho muito bonito porque a menina eleva a moral dele, ajuda ele a levantar a moral, e isso se chama apreciar. Se você assistir um filme e você pegar uma coisa que você acha bonito e fala, nossa, isso foi uma lição, isso foi um aprendizado, isso se chama apreciar. Então, no caso da Bússola de Ouro, né, quem não assistiu, eu vou deixar com vontade de assistir, a hora desse urso branco, ele tem uma história linda, né? Ele tá acabado, tá derrotado, tá com baixa estima, né? E ela bota toda a moral e confia nele ao ponto que ela conquista ele como amigo eterno. Ele nunca mais vira as costas para ela. Por quê? Porque no momento de maior dificuldade é a hora que aparecem os amigos de verdade. E nesse caso, para esse urso, essa menina é uma grande amiga, porque ela ajuda ele a superar todos os momentos. Então isso chama apreciação, apreciar, valorizar o que o livro, o que a história está te passando. Bom, na apreciação, o texto ele se desenvolve como você imaginou? Você imaginou que o texto do Córrego do Semidouro iria falar sobre a construção maia, falar sobre as construções no meio do mato? Era isso? O que você imaginou? Então, você escreve para mim o que você imaginou, tá bom? No 2, tá falando assim, os personagens agiram como você esperava? Você esperava que o Mão Sangrenta fosse ser mal, que o Contrapino fosse ser mal, que o Santa Fé, ele acreditasse em tudo, né? Você acreditava, esperava isso deles? Né? Então você vai falar o que você esperava de cada um pelo nome, que até então você não teria lido, e né, você não teria lido, tinha tido a imaginação sobre quem seria, e depois o que foi, né? Se aí você leu o livro, você descobriu a história no livro, então agora você já sabe o que é. Mas o que você tinha imaginado antes? Conta aí pra mim, no número 2. No número 3, o que mais chamou sua atenção na história? Né? Quando a gente fala narrativa, quer dizer que alguém contou a história, tá bom? Então, esse contador da história a gente chama de narrador, tá? Então, o que mais chamou a sua atenção nessa história? E a 4, com base na leitura desse trecho, né? Que a gente viu da história, você ficou interessado pela história completa? O que mais você gostaria de saber, tá? Então agora nós vamos entrar, né, diretamente na interpretação, né, ou seja, interpretando o texto O Córrego do Semidouro. E a primeira pergunta é: que tipo de narrador conta a história sem participar, mas conhece todos os sentimentos e pensamentos dos personagens envolvidos na história, né? Então, olha só, na número 1 fala assim: na narrativa de aventura, os fatos são narrados por um narrador, que é o que eu acabei de falar. Copie no caderno a alternativa que melhor se aplica, melhor se explica como narrador dessa história. Então, quem é o narrador da história? Ele é o narrador que conta a história sem participar. E quando ele conta a história sem participar, mas ele conhece os pensamentos do personagem, a gente chama ele de narrador onisciente. E no livro de vocês, a resposta que está desse aí, está na letra B. O narrador narra os fatos de fora da história, mas conhece todos os sentimentos dos personagens e opina sobre os fatos, tá? Então, ele dá a opinião dele sobre os fatos. Então, a número 1 é a letra B. A número 2, o texto, né, fala assim, o texto, os personagens que se destaca é Santa Fé. Que características Santa Fé lhe rendeu por esse apelido? Então, quais são as características de Santa Fé? Então, a resposta é, o garoto ele acreditava em tudo que falava para ele. Por isso que ele falava, olha, Santa Fé. Fé já é acreditar em algo. Santa Fé que ele acreditava em tudo, né? Então, na letra B, que história sobre Santa Fé ressalta essas características? Aí, bem no comecinho da história, né, quando tá lá contando, ele fala assim, a história que acreditava que a onça estalava as orelhas antes de atacar as orelhas, né? Antes de atacar a sua presa, já deixa o Santa Fé alerta. E qualquer barulhinho que ele escuta, ele fala, é a onça, é a onça, é a onça, é a onça, né? Então, essa é uma das características que mostra que Santa Fé era uma das características do apelido dele, né? E que também ele fazia jus por isso.
né? Ele fazia por merecer esse apelido, porque ele realmente acreditava em tudo. Letra C. Quais outras características dele podemos atribuir? Ele era pessimista, ele era corajoso e cuidadoso. Aí nós temos 5 palavras, mas vão circular somente as 3. Para que vocês me entreguem, eu quero só essas respostas. Já tinha que estar aí, ó. Não precisa copiar as perguntas. Você coloca número 2, letra A, a resposta. Letra B, a resposta. Letra C, a resposta. Tá bom? Bom, interpretando o texto, né? Continuando ainda, só que agora na pergunta número 3. Na número 3, o cenário é um fator importante na narrativa da aventura. Lembra que eu falei que lá no primeiro parágrafo já está falando sobre a narrativa, falando sobre as características do local? Então agora a gente vai falar, olha, o cenário é um fator importante na narrativa da aventura. Então, que característica... onde os amigos estão? Então, eles estão no Amazonas, entre 3 países. A Venezuela, o Brasil e a Colômbia. Estão ali naquele meio termo, né? E B, que histórias sobre Santa Fé ressaltam essas características? Ele fala que a mata é fechada, porque na Amazônia a mata é fechada, tem animais perigosos, também conta no texto, que fala da onça, tem os rios e tem a correnteza que é forte lá, né? Então, essas são as características que ressaltam que a história de Santa Fé realmente aconteceu lá no Amazonas, entre esses 3 países aí mesmo. Bom, na número 4, nós temos um texto, né, que fala assim: Santa Fé ficou sentado em silêncio, à beira do córrego. As águas cor de guaraná foram se tingindo de castanho escuro, depois de preto. Parecia vinho ou coisa semelhante. Bom, o que aconteceu com as águas? Aí que já fala, olha, as águas mudaram de cor para um castanho escuro, que é a cor do refrigerante, para um quase preto, né? Vocês percebam que ele fala que era um guaraná, o guaraná é um pouquinho mais claro, depois um castanho mais escuro, depois quase preto. Tá havendo uma graduação de cores aí, né? E essa graduação de cores é do mais leve para o mais tenso. Isso transmite pra gente um clima de quê? Um clima de suspense, que é a letra B. A letra B fala assim, que mudança na história colabora para um clima de suspense, quando a água vai adquirindo tonalidades mais escuras e até amedrontadoras. Elas anunciam que algo sério vai acontecer. Né? Quando a gente está lá no filme, que o filme começa a escurecer, ou a música começa a aumentar, a gente já prepara para o susto, porque lá vem suspense. O mesmo caso é no livro. O livro, a história escrita, né, o texto, ele não tem como fazer esse som para que nós possamos ouvir quando que vai chegar o suspense. Então, o autor do texto, ele tem que usar de esperteza, ele tem que usar elementos que vai causar no leitor uma preparação para algo que vai acontecer, um suspense. E aí acontece algo que é inusitado, né? Sempre acontece. Bom, na número 5, com a presença, né? Como a presença fora da barraca foi descrita, né? Então, ela é descrita como? Primeiro, tem a letra A, letra B, letra C e letra D. A resposta certa está na letra A. Aos poucos, descrevendo as sensações com detalhes para criar expectativa de suspense no leitor. Aquilo que eu falei lá agora na questão anterior. Quando nós chegamos em um ponto em que o autor ele precisa escrever algo para te deixar preparado para um momento de suspense, ele vai usar frases, palavras, situações que vai fazer com que você comece a preparar. Vai acontecer alguma coisa. Olha lá, vamos voltar lá na número 4 aqui, ó. A água vai adquirindo tonalidades mais escuras e até amedrontadoras. Elas anunciam que algo vai acontecer. Então, a gente pode perceber aí que nessa hora acontece uma preparação para um momento de suspense, né? Para deixar criar, para montar, né? Criar, desenvolver na pessoa a expectativa, o anseio, esperando vai acontecer alguma coisa, que a gente chama de suspense no leitor, tá bom? Então, agora no número 6, que palavras ou expressão ajuda o leitor a criar expectativa a respeito de que está por vir algo na história, né? Por vir na história alguma sensação de suspense. Então, a palavra assustadora, a palavra enorme, apenas um ronco de explosão ou uma abafada, né? Então, um ronco de explosão abafada. Então, são várias coisas, várias expressões dentro do texto ou fora do texto, ou que a gente, quando está ouvindo uma história, são palavras que falam que nos dá a entender que vai acontecer alguma coisa.
E aí ele colocou a cabeça para fora. E de repente, ó, de repente já vem como um ar de suspense, né? Você fala, o que será que vem depois do de repente? Então, isso é preparar para um suspense. Bom, na número 7, essa presença que Santa Fé sente foi anunciada antes para ele. Como? Né? Então, quando Santa Fé estava lá dentro da barraca, ele sentia, né? Quando estava à beira da água, ele sentiu a presença sentiu uma presença o acompanhando. E essa presença, que presença é essa? E é bem interessante que a gente vai estudar sobre essa presença mais um pouquinho ali na frente, que eu achei muito interessante sobre falar sobre os sentidos, mas a gente vai chegar lá. Bom, então essa presença sentida por Santa Fé foi anunciada antes por ele. Explique quando. Quando ele estava à beira da água, ele sentiu uma presença acompanhando ele, né? Então, agora, lá na linguagem, nós vamos começar a trabalhar um pouquinho sobre isso, tá? Então, olha só, releio o texto, né, na número 1, releio esse trecho em que a Serra da Perdição é descrita. Por volta das 4 horas, ao saírem de uma curva no rio, vieram surgir uma paisagem inteiramente diferente. Do lado direito, e o incêndio provocado por um raio abriu uma enorme clareira. Pela primeira vez em muitos dias, eles conseguiram ver à distância e, numa surpresa de cortar o fôlego, erguendo-se da mata até sumir entre as nuvens do céu. Lá estava um descomunhão paredão de granito negro. Então, olha só. Percebam que aqui tem palavras que já preparam a gente para a suspense. Olha só. Olha que ele fala assim. E numa surpresa, né, de cortar o fôlego. Opa, você pensa assim, nossa, os personagens dentro já fizeram assim dentro do barco, já fizeram, né, já prepararam para uma surpresa que era algo grande, que é a resposta à letra A. Descrever a emoção ao visualizar a Serra da Perdição. Que expressão que é essa? Que emoção que é essa? Uma surpresa de cortar o fôlego. Na letra B, mostra as características físicas da Serra da Perdição. O que é? Que é um paredão, né, de granito preto. Está bem no finalzinho desse retângulo cor de pele aí, salmão. Ele fala, né, um descomunhal paredão de granito preto, negro, né? Preto não, negro. Então, na letra C, pergunta o seguinte: ressaltar a grandiosidade da Serra da Perdição. Dentro desse texto aí, quando que acontece isso? Aí ele fala assim, ó, até sumir entre as nuvens do céu um descomunhal paredão. Então, descomunhal quer dizer algo muito grande. E até sumir as nuvens do céu, pensa, a nuvem do céu tá longe. Até uma construção chegar lá e ficar cheia de nuvem em cima, que tamanho que não é essa Serra da Perdição, né? Então ele mostra a grandiosidade, são características da grandiosidade da Serra da Perdição. Então isso mostra, né, são características e qualidades referentes à Serra da Perdição. Bom, na linguagem, nós temos a segunda pergunta, que também é para ler o texto, um trecho, e ele fala assim: Santa Fé pegou no sono assim que fechou os olhos, mas acordou no meio da madrugada com uma impressão assustadora. Sentia a enorme presença ali, e a menos de 20 centímetros, separada do seu rosto apenas pelo fino tecido da barraca. Estendeu a mão para a lanterna e apontou o facho. Ouviu um ronco, como uma explosão abafada de ódio e frustração. Não se sabe se de um homem ou de um animal. Depois, um pulo e mais nada. Então, como o narrador descreve a sensação que Santa Fé, né, ele sentiu, que ele percebeu, a presença estranha lá do lado de fora, porque estava dentro da barraca. Ele não viu, né, ele não viu, não viu a presença, ele só sentiu a presença. Como que ele sentiu essa presença? Ele sentiu essa presença através do ouvir o ronco, com uma explosão abafada de ódio e frustração, e ele não sabia dizer se era de um homem ou de um animal. O que ele fez? Puf, deu um pulo, né? Então, na letra B, fala assim, que há outros sentidos, né? Que outros sentidos o personagem utilizou? Nós sabemos que nós temos 5 sentidos, são eles. O do olfato, o do paladar, o do tato, o da audição e o da visão. São 5 os sentidos que nós normalmente temos. Mas nós temos um sexto sentido
que não tem um órgão específico, né? Porque todos esses sentidos que nós vimos, eles têm um órgão específico. O sentido da visão tem o olhar, o sentido do tato tem, né, a pele, né? O sentido do olfato tem o nariz, o sentido do olhar tem o olho, o sentido da paladar tem a boca. Então, cada sentido tem um órgão específico voltado para ele. Mas percebem que o sexto sentido, que foi um sentido que a gente comumente fala sobre ele, mas que ele não tem nenhum órgão. Por quê? Porque é um sentido mais nosso, do nosso interior, mais da nossa alma, mais do nosso ser. Então ele fala assim que o personagem, né, o Santa Fé, ele utilizou o tato, que ele pegou a lanterna, a visão, que ele olhou onde é que estava a lanterna para ele poder pegar, e olhou no tecido da barraca. O sexto sentido foi quando ele sentiu, sem ser tocado, a presença de alguém ou de alguma coisa. Ele até deduz que era uma abafada, né, uma explosão de um animal ou de um homem. Ele não sabia dizer, né? Mas ele sente essa presença, mesmo sem ele ver com os olhos. Ele tá dentro da barraca, ele não viu, ele só pega a lanterna, então ele usa o tato, ele usa o sentido da visão para ver, né, pela barraca onde ele está, e ele usa o sexto sentido, que é o sentido, né, que, como eu falei, não tem um órgão específico. Então, que outros sentidos o personagem usou? Aí tem os 3 sentidos aí, tá bom? Não é para copiar minhas respostas, eu estou só mostrando para vocês como que é a resposta correta, tá? Para que vocês possam se direcionar. Bom, depois da interpretação, nós temos, depois da linguagem, nós temos aí o entrelaçando linguagens. Esse eu não passei para vocês, tá? Esse entrelaçando linguagens, eu quero só que vocês olhem. Tem 3 livros aí, tem o Lobo do Mar, Robinson Crusoe e... Ai, tem uma coleta pequenininha aqui. Eu não consigo ler. E são 3 livros, e esses 3 livros, eles nos indicam uma história. E pela capa, já dá para você relacionar que 3 histórias são essas, tá? Então, o livro A, que é o Lobo do Mar, a sinopse dele é a número 3. Então, você vai lá e marca a sinopse número 3. O livro B é a sinopse número 1. E o livro C é a sinopse número 2, tá? Que é 2 em algarismo romano. Então, essa é a resposta do Entrelaçando as Linguagens. Bom, dentro do Entrelaçando Linguagens, nós temos uma outra pergunta. Formem grupos, né? Com algum colega juntos e respondam. Como nós estamos num processo atípico, bem diferente, que nunca aconteceu, que é esse isolamento social, a primeira pergunta, né? Que é essa que era de grupo, você só vai desconsiderar. Você vai responder o que você acha, né? Da capa com a sinopse. A sinopse é um tipo de resumo. O que você acha da capa com a sinopse? Concordou? Tá vendo a concordância do desenho, da imagem com a história, com o resumo da história que você leu aí? Se você concordar, você fala, não, realmente parece. Não, tem uns que eu não concordei, né? Então aí você vai falar, se você concordou, não precisa entrar em muitos detalhes nesse caso, não, tá bom? Na letra B, que elementos da capa você utilizou para fazer essa relação? Se você acha que é do Robinson Crusoe, está realmente falando sobre o que a sinopse conta, ou seja, sobre o que o resumo conta, tem algum elemento na capa que te indica que essa realmente é a capa dessa história? Tá bom? E a número 3, a letra C, você já conhecia alguma dessas histórias? Foi por livros, filmes, jogos, DVD ou de uma outra maneira? Como você tiver visto, registra como que foi, tá bom? Que essa resposta é pessoal. A D. Quais desses 3 livros você escolheria para ler? Né? Eu já li Robinson Crusoe, o Lobo do Mar não. Eu li um semelhante, mas não li o Lobo do Mar. Então tem 2 livros aqui que eu não li ainda, mas Robinson Crusoe mesmo eu já li e quero voltar a ler, porque é uma história muito gostosa, muito